Então a eletricidade já chegou a Aveiro, Bernardo? Chegou, mas estava difícil. Estava difícil. Foi mais ou menos a que horas que tiveste no momento? Olha, ali por volta das 10h30 já estávamos mais ou menos desistentes. Pois, porque olha, cá em Lisboa foi giro, no prédio da minha mãe foi antes de nós, pá, aí meia hora depois, uma coisa assim, foi aqui, e pronto, foi basicamente isso, olha, foi assim mas também foi para aí a essas horas, mas pronto, em Lisboa foi Então, mais tarde, sim, mas pronto, mas ficou tudo bem, e eu estava à espera de, eu- de uma invasão zombie, mas não aconteceu. ficaste. Fiquei desiludido, isto, uma pessoa vê muitos filmes, não é? E pensa, vem aí, ou tipo vai ser tipo aquele do ensaio sobre a cegueira, ou vai ser aquelas invasões zombies, ou vem aí o Cordyceps do Last of Us, sabes? Coisas dessas giras, né? Eu quis Pensas que vai ser a preparar a shotgun, sabes? Tipo, e as coisas, tipo, bloquear já tudo, fechar tudo e começar a. tipo Zombieland? Exato, Zombieland, coisas dessas. Mas não, olha, Pois, muito é tudo muito fraquinho. mais prosaico, não é? Exato, Tudo não é muito mais piada. banal do que Exato. esperamos. Mas a pergunta que se impõe é esta, André. Onde é que tu estavas quando aconteceu o apagão? O O apagão de apagão, 2025. Olha, eu estava no trabalho, lá está. Depois vim para casa, não é? vim dormir e acordei e pronto, foi isso, basicamente. Tu pensaste Muito assim, bem, simples, exato. estou sem bateria em Quase, casa, quase sem bateria, por acaso. vou, mas é dormir um soninho. Não é? Foi o que Exato. tu pensaste. Até porque estava muito calor, pelo menos aqui em Lisboa, estava muito Aqui calor também, nesse dia. aqui em Aveiro também. Se Epá, bem que então, eu estava em viagem para Leiria e acontece que depois, na vinda, tive que ir a 70 na autoestrada, porque depois não havia estava quase a semáforos, não havia ficar. nada. Apesar na autoestrada, pronto, não há semáforos, mas Não, não, tive que ir a 70 porque podia não chegar o combustível e tínhamos um total de 5 euros. Ainda parámos numa bomba, perguntámos se podíamos abastecer pois, só quem tinha dinheiro, mas depois já havia uma fila, pai, de 5 ou 8 carros. Então pois, só desistimos e continuámos viagem. Chegámos ainda com combustível alguma suficiente porque boa. viemos a poupar, viemos aqui a contar os quilómetros. Exato, exato. Pronto, Mas pronto, tudo bem. espero que, pronto, que olha, que esteja toda a gente bem, principalmente aquelas pessoas, pronto, que ficaram presas nos metros, nos elevadores, isso deve ter sido um bocadinho mais aterrador. Eu depois só via aqui ambulâncias a passar de um lado para o outro e pronto, deve ter havido aí muitas situações de pessoas presas em sítios, Sim. porque de repente, né, tudo parou e nos comboios, depois tiveram que sair no meio das linhas, enfim, essas coisas que tal. Mas olha, falando em coisas mais positivas, agora já está tudo bem, já a eletricidade, já podem ouvir o nosso podcast, há É verdade. cidade, já há internet, já Aliás, eu tudo, pronto. estava tranquilo porque sabíamos que havia um podcast para gravar na quarta-feira, todas as quartas, para quinta-feira o Uhum. podcast estar live, então eu estava tranquilo porque sabia que a luz até à nossa E marcação não ia estava interromper este sem dúvida podcast no ar outra vez. no ar. Agora, Hã? se há coisa que sabemos é que o mundo pode acabar, mas morrer de rabo sujo é que não, Exato, é verdade. não é? Tudo sempre a correr. Eu acho que é piada isso. Depois é os supermercados cheios, é os, como é que é? Pronto, é os papéis higiênicos, mas é. Qual é outra coisa que as pessoas compraram muito? Depois Água, compraram pilhas, água e alimentos, era os rádios. finais. Aqueles rádios Claro, e com as pilhas e não sei o que. claro, Eu acho muito claro. piada. É E próprio eu aqui, subscrever. estás a ver, Bernardo, eu aqui a pensar, vou, mas é comprar shotguns, granadas, porque vê se Coisas os mais a grande. zombies. Exato, não é cá papel Sabe higiênico. que, Papel higiênico não mata zombies, Bernardo. o que já me causou aqui alguma urticária foi o facto de agora algumas pessoas que correram para o supermercado agora quererem devolver as mercadorias, quererem devolver o que Sério, isso está a compraram. acontecer? Oh meu Deus, Está a estou tão acontecer, fora está a que já não acontecer. sei. E, e pode ter sido uma fake news, não é? Pode não ser Acho que verdade, não, eu vi mas muitas pessoas eu aí a comprar. acredito que isto de Acredito. facto vá É, acontecer e esteja a acontecer porque o ser humano não tem limites. exato, é verdade. Mas pronto, olha, é o que é. Há pessoas pronto, que desesperam também em situações destas, o que também eu percebo. E há pessoas, pronto, também mais racionais, em que esperam mais um bocado e antes de panicarem, ou que nem sequer panicam, não é?
pessoas como eu, não é, preferem ir comprar granadas Um soninho também, é um ou um soninho. soninho, ou dormir, estás a ver? Pois. Um ataque zombie, eu já lá vou. Já agora tenho uma consulta às 5, estás a ver? Esse tipo de pessoas. Portanto, há pessoas para tudo, é verdade. E somos milhões de pessoas, mas pronto, olha, ainda bem que resolveu-se até relativamente rápido, acho que não aconteceu aí nenhuma desgraça Sim, e é o que se pretende. Mas olha, Bernardo, voltando aqui ao que nos interessa, porque isto não é um podcast sobre apagões, percebes, Bernardo Freire? se bem que Este eu adoro a palavra apagão, é mesmo aquela há palavra de algum boca cheia. há algum Apagão, significado o diz apagão ou o apagão? Porque isto parece não, é nome de filme, assim, filme de Michael Bay, sabes? Tipo, o não, apagão. ou então o the happening, o É, acontecimento. exato, É é assim tipo esse algo do tipo de género, não filme. é? Yeah. Isto seria um bom título assim no filme, exatamente, bué hollywoodesco, exato, bem esse, mas Olha, por se acaso, calhar fica a vamos ideia. falar sobre o Until Dawn, do realizador, David F. Sandberg, que Uhum. fez o Lights Out em Pronto, 2016, salvo erro. Portanto, isto foi uma espécie de Lights Out. exato, Esta é a parte do horror. Foi exato, muito mais o alarme sem fundamento. exato, exato. Mas olha, falando em cinema também, mas antes de irmos aí às estreias aos filmes que nos trazes hoje, também tivemos, antes do apagão, quando ainda o mundo era normal, pré pré-apagão, Pré houve também olha, uns prémios dedicados a cinema e acho que revém, pronto, convém até, referir isso, Prémio Sofia da Academia Portuguesa de Cinema, não é? Uhum, Bernardo, tu uhum. viste a cerimónia ou viste pelo menos quem é que são os vencedores, não é? Vi boa parte da cerimónia, foi algo entertaining, é sempre bom Uhum. vermos, os nossos atores preferidos reconhecidos e não só os atores, a As equipa, equipas, não é? os Muitas realizadores. Sim, vezes sim. aquelas pessoas cujas caras não conhecemos tanto, Uhum, mas que nestes momentos têm a oportunidade de falar, de se mostrar e de se dar a conhecer também ao público português, quem estiver interessado a uhum. assistir à cerimónia, passou na RTP, salvo erro na RTP2. Sim, sim, na RTP2. Uhum. Portanto, estava à distância de um clique e, lá está, Grand Tour a sair como grande Exato, que ainda vencedor. não vi. Né? Conseguiu aqui um trio de Sofias extremamente sólido, não é? Uhum, Melhor filme, melhor realização e melhor montagem. E, portanto, eu sei que na minha análise, quando falei sobre o filme, uhum, ainda na Lei do Cinema, da Camões TV, eh, eu notei que foi um filme que eu respeito mais do que admiro, só que entendo esta consideração pelo filme. É um filme que eu uhum, penso que irá perdurar e que vai envelhecer muito bem, porque é um filme de viagem, um filme muito sensorial e que convoca uma certa experiência cinematográfica que, sem dúvida que lá está, intemporal. vai Uhum, amadurecer bem, sim. Depois melhor argumento original para Flor do Buriti, uhum, melhor argumento adaptado para o Bu, melhor ator principal para Albano Jerónimo, pelo Pior Homem de Londres, melhor atriz principal Rita Cabasso, O Vento uhum. Assobiando nas Gruas, portanto também escolhas respeitáveis, ainda que melhor argumento adaptado, eu não fui particular fã do Bu, mas entendo que quiseram fazer com esta atribuição. Uhum. Depois há alguns prémios copiados dos prémios curtas, nomeadamente melhor curta de animação e melhor curta documental. Uma Equipa vergonha, Bernardo, é o que eu tenho a dizer. copiadíssimos, Por copiadíssimos. exatamente, quer dizer, nós é que somos o exemplo, os prémios curtas dão o exemplo e os outros copiam. Bernardo, isto é uma vergonha. Mas bem, prémios Não, mas merecidos. merecidos, claro. São filmes que, no seu jeito, vão ser recordados por uma comunidade mais cinéfila e próxima deste cinema no formato Uhum. curto e que podem e estão certamente a catapultar as suas realizadoras. E, portanto, eu, de modo geral, gostei da cerimónia. Os discursos parecem ser sempre pouco trabalhados. Parece que Uhum. as pessoas ou não estão muito a contar, ou não levam assim tão a sério como, por exemplo, acontece nos Oscars. Ah, Acho que é parece uma tudo um coisa. bocadinho mais ligeiro, é muito mais pela festa do que Uhum. pelo reconhecimento. É algo que eu gostava que a praxe também mudasse, mas também tem que ver com uma atitude do cinema português que é feita com muita paixão, mas Uhum. parece que se profissionaliza
pouco ou menos do que seria de esperar? Sabes que eu, por acaso, da minha, pouca experiência anual de subir ali ao palco dos prémios curtas, também fazer um mini discurso e isso, eu levo sempre assim algumas palavras preparadas na minha cabeça, depois chego lá e esqueço-me de tudo. Porque também há aquela questão de estares num palco, numa cerimónia, com pessoas a olharem para ti, e aquilo causa algum nervosismo também, acho que também é normal. E há pessoas que se calhar podem até levar uma ideia preparada, ai, caso ganhe, não sei o quê. E eu isso também reparo, olha, por exemplo, também nos prémios curtas, quando as pessoas ganham e vão ao palco, não é? E falam, ficam sempre muito, às vezes, ai, não sei bem o que é dizer, e Sem dizem jeito, mesmo, sim. exato, há ali um sem jeito, há ali um momento awkward. E claro, se juntares isso a uma, pronto, se a pessoa não estiver à espera que vai sequer subir e depois tem que subir, o coração já está ali a mil, porque acabou de ganhar, é tudo ao mesmo tempo, é tudo de repente, e de repente vá, agora fala. E a pessoa fica ali, pronto, obrigado. Às vezes só dizem obrigado e vão-se embora. Mas pronto, é uma coisa engraçada e acho que não é, às vezes também por mal. Eu acho que os Oscars nisso Não, já é uma coisa mais, e não é só ser preparada, é uma coisa mais, eles têm muitos mais prémios até e precursores até aquele momento, sabes? Então há muitos já momentos em que as pessoas, por exemplo, os atores e atrizes, por exemplo, já estão tão nomeados para tantos prémios que já sobem ou não, dependendo se ganham ou não, uhum, mas estão tão habituados àquilo que chegam ali aos Oscars e se ganharem, muitos deles às vezes já nem é uma surpresa, já quase que sabem que vão ganhar, não é? Aqueles que já uhum. estão mais que dados e, portanto, quer dizer, já nem atuam às vezes muito surpreendidos e já têm um discurso mais formal, porque aquilo também é visto por milhões e milhões de pessoas, portanto, querem agradecer às pessoas todas, etc. Portanto, eu acho que também já preparam mais. Eu acho que é só essa questão, acho que não é assim tanto às vezes, não é preparar alguma coisa, mas pode ser mais até nervosismo, aqui no nosso cantinho chamado Portugal. Mas olha, muitos parabéns, obviamente, a todos os vencedores, às curtas também vencedoras, obviamente, que obviamente que são as dos prémios curtas, né, quer dizer, como seria de esperar, né, se fosse outra escolha, eram más Melhor escolhas, ficção obviamente. em Isso formato não curto interessa nada, foi. Bernardo, isso Ah, não ok, ok, interessa. ok. Vamos só Avançando, não é? avançando, estou a brincar, não, parabéns a todos, obviamente. Mas olha, para quem nos ouve, também podem nos escrever, se viram o Sofia ou até sobre aqui os prémios de cinema português, estejam à vontade também. Já sabem o nosso e-mail, correspondência@freireimarquesnocinema.pt, e se quiserem dar um café ao Bernardo, e que pode ser em cápsulas, porque agora já há eletricidade, portanto ele liga a máquina, põe a cápsula e faz o café, não é Olha, Bernardo? isso foi uma crise Né? mais profunda. A Foi crise do do café, café. de Foram só 10 estar não horas, foi Bernardo. bebido. Como assim? Não aguentaste? Aguentei, mas senti ali a cabeça meio A dor. turva, porque eu tenho um vício de café, lá está. Sou sensível à cafeína, preciso, preciso um bocadinho de cafeína, Ah, pelo menos 2 por dia, é a minha base. é a tua base. Portanto, já sabem, olha, o Bernardo precisa de cafezinhos, portanto, se quiserem, tem aqui o link na descrição do Buy Me a Coffee, que é aqui um sistema para fazer aqui o donativo que quiserem, que se bem entenderem, para aqui ajudar o podcast também a trazer aqui, a desenvolver-se, a ter aqui outros formatos. Vamos ter aqui surpresas mais à frente. Temos tido entrevistas e episódios especiais com algumas entrevistas a realizadores portugueses. Vejam aqui, tivemos Sérgio Graciano, por exemplo, e vêm aí outras também no futuro. E portanto, Buy Me a Coffee, o link está aqui na descrição do episódio. E em relação às estreias, já lá vamos. Antes, vamos eu e o Bernardo dar aqui um pequeno recado. Lembras-te quando as faturas das telecomunicações me tiravam o sono, Bernardo? Claro, até dizias que eram os teus demónios mensais. Pois, mas desta vez segui o teu conselho, contactei a conversas e e-mails e mudei de operadora. A sério? Eu aqui a recomendar-te filmes todas as semanas e é esse o conselho que segues? Sabes, é que ajudaram-me a poupar 20 € por mês. Agora Hum. até já posso ir mais vezes ao cinema e seguir os teus outros conselhos. Ah, olha, lá isso é verdade. O bilhete está cada vez mais caro e a cortar, que não seja no cinema. Então, mas como é que foi o processo com a conversas e e-mails? Então eles analisaram as minhas faturas e deram-me rapidamente um leque de opções com aconselhamento. Nem precisei me preocupar com as letras miudinhas ou taxas escondidas. Uau, excelente! Se também queres pôr fim aos sustos mensais e deixar mais dinheiro de lado para o cinema, envia a tua fatura para o e-mail geral@conversasemails.pt e descobre como poupar de forma simples e segura. Bernardo, agora, se não dormir, só mesmo por causa daqueles filmes de terror que tu recomendas. Desta vez vem um clássico moderno, Dark Water, de Hideo Nakata.
terror melancólico e com uma atmosfera arrepiante. Os japoneses são tramados, obrigado. Esta continua a ser uma publicidade verídica, experimenta e deixa os teus sustos para os filmes. Falando então das estreias da semana, temos As Mortalhas, um thriller de ficção científica que é escrito e realizado pelo mestre do terror corporal, David Cronenberg, do qual eu sou grande, grande fã. Ele estreou na seleção oficial do Festival de Cannes e mal posso esperar por ver o filme. Já tenho ouvido coisas bastante boas por parte da crítica do público, o que me entusiasma bastante. Uhum. Temos também Eterno, que é aqui uma proposta de ficção científica que analisei no fim do episódio 19. Eles, entretanto, adiaram a estreia para esta semana e, portanto, agora terão a oportunidade de ver o filme em sala. Depois temos uma celebração também em sala de um romance de Uhum. Radwan Nassar, que se chama Lavorca Arcaica, que chegou a ganhar o Prémio Camões. É uma das grandes obras literárias do Brasil e o romance assinala 50 anos que foi publicado. Então temos aqui a reposição da sua adaptação ao cinema, que é realizado por Luís Fernando Carvalho, que estreou originalmente em 2001. Temos também a estrear O Espião de Deus, que é um drama histórico inspirado na vida de Dietrich Bonhoeffer. Ele é pastor, teólogo, espião e, crucialmente, é um dissidente antinazi que fundou, é um dos principais fundadores da Igreja Confessante. Então o filme centra-se numa conspiração para assassinar Hitler. E mais uma vez temos aqui aqueles filmes que remontam à Segunda Guerra Mundial, que parece que são uma fonte de histórias sem fim. Sim, sim. Portanto, para quem gostar deste registro, tem aqui uma proposta Mais outra. exatamente para continuar a explorar este terreno. Outra estreia de um terreno já menos explorado é o drama O Lugar do Trabalho, que é o primeiro filme do ator, agora realizador, Michel Riondino, num filme que coloca a classe trabalhadora em primeiro plano. Algo que é cada vez mais raro e, como estamos no dia 1 de maio, é também de assinalar. Exato. Por fim, temos o filme Thunderbolts, que é a nova proposta da Marvel, e o filme que vai concorrer com um filme Minecraft na bilheteira. Não é, André? Acho que não vai ter hipótese. Acho que não vai ter hipótese. O Minecraft ainda está ali Acho forte. Acho que sim. isto é Marvel, André. Mas é uma, Nós não estamos são a brincar. personagens, mas não são personagens assim muito conhecidas, queridas do público. Acho que não. Acho que não vai. Quer dizer, vai estrear no top 5 sem dúvida, no top 3 até, mas não diria que em primeiro lugar. Acho que não. Que é já aqui o meu prognóstico, né? Muito bem, muito bem. Minha previsão. Quanto às estreias desta semana que vou comentar, temos o Dália e o Livro Mágico, que é um filme de animação que é interessante pelo facto de ser uma coprodução de quase toda a América Latina. Portanto, temos aqui produtoras da Argentina, do Brasil, do Peru, do Equador, da Colômbia, depois também há aqui um apoio de Espanha. Temos aqui um filme que é uma coprodução muito Verdadeiro filme interessante. internacional, não é? Exatamente. Mas já lá vamos. Também Certo. na América Latina temos o filme Propriedade brasileiro, um filme escrito e realizado por Daniel Bandeira, com o qual, aliás, conversei e poderão assistir à entrevista daqui a nada. Este é um filme Exato. que, tal como O Lugar do Trabalho, é também um filme que convoca aqui a classe trabalhadora, mas desta vez em confronto com a classe alta, num drama muito tenso, com aspectos de thriller e de horror que o realizador tanto acarinha. Portanto, é uma análise e uma conversa para ouvir daqui a nada. Daqui a pouco. Muito bem, muito bem. E para além destes filmes, só trazes 2 filmes esta semana, senhor Bernardo? Não. Tan, 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 tan. Para além destes filmes, vamos recuar até à semana passada, porque Pensava Until Dawn pensava que ias dizer que ias recuar até dezembro, quando estreou o Baby Girl, mas ainda não é desta, não é, Bernardo? também não é desta. Tu vais-me levar. Olha, Fica está registado, até à fica conta, até à conta. registado. Não, isto é Vamos fi falar tens sobre até ao final do ano, no mínimo, aliás, no máximo.
senão depois estás despedido do podcast, Bernardo. Eu diria que Fica já a saber. é mais do que justo, é mais do que justo, não é? E acho que o filme já está na Max, nem salvo erro, não sei, mas pronto, pode estar enganado. Portanto, olha, É Bernardo, uma boa dica. Se for verdade, é uma boa dica. quanto mais tempo passa, menos desculpas Não, Não, vamos falar um vamos a bocadinho de horror, não é? De horror. horror, o teu género favorito, tan 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 tan, A Till Dawn, que é uma adaptação de um jogo, não é, que tu falaste no episódio passado, não é? Videojogo. Exatamente, Uhum, exatamente. Que eu nunca joguei. Mas por um lado, eu ok. penso que ainda bem, porque não tinha expectativas, pelo menos desse ponto de vista, não Certo. é? Não Uhum, vinha com preconceitos associados à história, por exemplo, que é exato, algo que eu exato. gosto muito, de ver os filmes com o mínimo de informação possível para Uhum. ser arrebatado, surpreendido, desiludido, o que seja. Eu por acaso Para eu gostar mais ou percebo menos. isso, e eu sabes que eu por acaso percebo isso, por exemplo, em filmes como, por exemplo, olha, o Resident Evil, Uhum, ou tipo, olha agora o Last of Us em série, não é filmes, pronto, que são adaptações de videojogos, e normalmente quem joga isso, e eu joguei, por uhum. exemplo, esses 2 jogos, e quando há o anúncio: vai ver o filme, ou vai ver a série, não sei o quê", eu vou ver, mas já com uma expectativa Pois, muito própria, não é? pois, E pois, se pois. fosse uma história completamente que eu nunca tivesse jogado, depois é giro ver as comparações às vezes no Letterboxd e afins, das diferenças, eu nunca joguei e achei a história muito gira. E pronto, e não sabe, e as pessoas, por exemplo, que jogaram, etcétera, é um bocado como as adaptações dos livros, não é? Já vêm com uma ideia de género: "Mas eles não fizeram esta parte bem", ou esqueceram, Sim, ou sim, é sim, sim. e é tipo, uma pessoa Tu já aí não sabe, uhum. exato. Portanto, tu Não, viste assim de olhos frescos, não é, Bernardo? completamente, completamente. Aconteceu-me com o Assassin's Creed, por exemplo, que é Ou um isso, por jogo que eu exemplo. acarinho e que acompanhei várias iterações do jogo, desde a sua origem, e depois quando vi o filme com o Michael Fassbender, quer dizer, Uhum. há ali um aspecto de entretenimento que valorizei, mas depois em termos da história, há ali muito que também deixa a desejar. Pronto. Pois. No caso do Until Dawn, que é um filme realizado aqui pelo David F. Sandberg, Uhum. que, como disse há pouco, esteve à frente de Lights Out, que eu achei aterrorizador, e do melhor filme de Annabelle, do Uhum. universo The Conjuring, que foi o Annabelle Creation, mais recentemente também do Shazam, do universo Ok. cinematográfico da DC, foi aliás um dos poucos destaques desse universo, então fui com alguma confiança para este Until Dawn. E lá está, como nunca joguei o jogo, fui muito fresco, como estavas a Pois. dizer, para a história. Não sabia, apesar de haver uma ideia, algo previsível que poderia Uhum. estar em jogo, badum-ts, eh, não foi nada assim tão óbvio. Então eu fui apanhado nesta jornada da Clover, que é aqui interpretado pela Ella Rubin, Uhum. e os seus amigos, enquanto visitam um vale remoto. Eles estão à procura de respostas sobre o desaparecimento da irmã da Clover, que é a Melanie, Uhum. e em pouco tempo o grupo vê-se apanhado num ciclo mortal, perseguido por um assassino mascarado Tan, 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 tan. à Friday the 13th. Começar a fazer efeitos sonoros quando fala-se de filmes de terror. Sim. E os mata um a um. Só que eles depois acordam e voltam ao início da mesma noite, Tipo um sonho? Tipo, como se fosse, por exemplo, um sonho. é. Exatamente. Pensa, por exemplo, no Feliz Dia para Morrer, Happy Death Day. Sim, sim, estou a ver, É um estou a ver. bocadinho esta a É lógica, a mas em lógica, vez de ok. ser com uma protagonista, é com um grupo. Um E grupo, eles estão ok. na cabana, um bocadinho ao estilo do The Cabin in the In the Woods, Woods. Uhum. exatamente. Aliás, há uma certa cota parte de inspiração desse filme e também de filmes como, por exemplo, o Evil Dead, onde Uhum. também temos criaturas da noite a Exato. aproximar-se da cabana. Então, o que é que eu achei deste Until Dawn? Eu acho que é um filme extremamente eficiente, com um Uhum. valor de entretenimento muito, muito interessante, numa história que bebe muito da repetição, mas que arranja maneiras de manter a narrativa fresca e o drama minimamente envolvente, apesar de não caracterizar as personagens de uma maneira muito extensiva, nem de conseguirmos criar uma tremenda empatia para com elas, também Uhum. não são carne para canhão. Percebes? Há um mínimo Certo, de certo. entendimento, as decisões não são absurdamente parvas, há um mínimo de Pois. lógica que conduz o filme, está bem enquadrado nesse aspecto. Depois temos
um terror que é ele bem-vindo, alguns jumpscares muito bem trabalhados, outros mais previsíveis, mas é nesse equilíbrio que o filme se torna, por um lado, pop e apetecível e lá está, como disse, com valor de entretenimento, por outro, por vezes até sofisticado e digno de alguns De saltos de nota. cadeira. Sim, E de sim. susto. Portanto, eu gostei, de facto o filme não cair no susto barato constantemente Uhum. e de ter algum engenho naquilo que é o provocar, não é, do terror. Pois é algo imaginativo, eu não sei se o filme aliás, O jogo, não é? pelo que sei, de acordo com as pessoas que jogam, não há uma grande compatibilidade entre o jogo e o Uhum. filme, portanto, há aqui algum afastamento daquilo que é a história e Ok. e a jogabilidade. No entanto, eu penso que isso beneficia o filme, na medida em que a história está bem contada e consegue, de facto, guiar-nos por uma aventura sórdida que não se prolonga para lá do desejado e que eu acarinhei no cinema e, portanto, é uma recomendação da minha parte para quem gosta de terror mainstream, mas que não é feito às três pancadas ou ao desbarato. Uhum. Penso que é uma proposta sólida que gostei e que me incentivou a jogar, se de facto Hum. dia assim o quiser fazer, dá de facto vontade de jogar o jogo, se tiverem coragem para isso. Muito bem, muito bem. Portanto, é que olha, é uma proposta parece aqui bastante fresca, não é? E um pouco aqui, não digo a cair do ar, mas que parece ser realmente interessante. E eu, por acaso, eu vi o trailer e fiquei, até pelo trailer, eu achei que era uma proposta interessante. O que, em muitos trailers de filmes de terror, até especificamente deste género, parece que há uma fórmula sempre que é muito Uhum, utilizada. uhum. Mesmo nos próprios trailers e que, pelo menos a mim, enquanto espectador, pronto, afasta-me sempre um pouco. Mas este trailer, ou foi um trailer ou um teaser, já não me recordo, criou ali alguma curiosidade em mim e eu fiquei, por acaso, contente. E agora com esta tua análise, acho que é um filme que também tem que alguma curiosidade, e acho que também tinha dito no episódio passado que tinha alguma curiosidade por este Until Dawn, por causa disso também, e portanto, olha, vai aqui para a minha watchlist. Sim, é um Pá, filme divertido, é um filme que sabe levar-se a sério quando tem que levar-se a sério e sabe ser descontraído quando, quando assim o deve Uhum. fazer e, é sangrento também, portanto, para quem está à espera de Gosta de algum sangue, de alguma característica mais de grotesco, também o encontra aqui. Há uma certa diversidade das ameaças e isso torna o filme envolvente, porque não estamos caímos sim numa repetição da noite até ao amanhecer, mas as ameaças e os obstáculos vão são diversificando diferentes. e os desafios para as personagens também vão incrementando, porque eles, Uhum. com o passar das noites, vão ficando cada vez mais frágeis e, portanto, há essa escalada de tensão à medida que vamos descobrindo mais informações com as personagens, e isso Uhum. torna o jogo do filme envolvente, cativante e que acabou por me agradar, apesar de não ser nada revolucionário, de não estar aqui Pois, a reinventar, eh, nada. o terreno do horror neste aspecto, mas sabe as referências que está a utilizar, sabe o caminho que está a percorrer e nesse aspecto também não quer ser mais do que aquilo que é e, portanto, Boa. é uma recomendação da minha parte. Boa, boa. Olha, Until Dawn, portanto já estreou, continua aí nas salas de cinema, vamos ver mais à frente em que lugar é que está aqui no top 10, se é que está no top 10, quem sabe? Tan, 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 tan. Eu a criar mistério, Bernardo, viste? Eu também, eu também sei fazer narrativas interessantes aqui no podcast. Essa é a tua função, Ah, André. É para exato. isso que te pagam cafés. Criar aqui, agora criei um cliffhanger, viste? Porque antes da bilheteira, vamos ouvir uma entrevista, e, portanto o pessoal tem que esperar para ver se o Until Dawn está no top 10 ou não. Pronto, a minha veia aqui Eles não depois é avançam só para a a frente surgir. e não Não, porque ouvem a gente não entrevista. diz, a gente não diz quando é que Ah, estão. ok. Não vamos pôr nada a este episódio. Tem que descobrir, tem que ouvir tudo. Sim, é maléfico. Enfim, ah, mas vamos então para a entrevista que tu já tinhas falado com, portanto, tinhas referenciado, aliás, com Daniel Bandeira, realizador do filme Propriedade, um filme brasileiro, que este sim estreia esta semana, esta quinta-feira, dia 1 de maio, agora nas salas de cinema em Portugal. Portanto,
uma proposta da América Latina. E esta vez fomos muito à América Latina, Brasil, o outro também, dá-lhe o livro mágico, sim senhor, e aos videojogos. Cada episódio está a ser uma coisa interessante. Mas pronto, vou-me calar, Bernardo, bora, vamos ouvir a tua entrevista com o Daniel Bandeira. Vamos a isso. Daniel Bandeira, bem-vindo ao programa. Como é que vai a vida do outro lado do Atlântico? Vai muito bem. Eu estava muito curioso por essa estreia do Propriedade aí em Portugal. E é isso aí. É isso, é isso. Estamos aqui para conversar um Vamos ouvir. pouco sobre o teu novo filme, né? O thriller Propriedade, que, como disseste bem, estreia hoje em Portugal, dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Já vamos perceber como é que o filme se relaciona com esta data também. Esta é uma história sobre a revolta da classe operária, emparelhada aqui com a luta pela sobrevivência de uma mulher que está a sofrer de stress pós-traumático, de severo, diria. E o filme tem sido descrito como o Parasitas brasileiro. Como é que encaras esta comparação elogiosa? Nossa, eu tenho um apreço muito grande não só pelo Parasitas, quanto pela obra do Bong Joon-ho. Ele é um cara que está muito atento, não é, aos incômodos do mundo, aos incômodos da sociedade capitalista, e ele converte isso tudo muito bem para a linguagem do cinema de gênero, que é um objetivo meu, é algo que eu almejo muito, né, nas histórias que eu procuro contar. E eu sempre muito elogioso, né, receber Muito essa bem. comparação. Muito bem. Numa outra entrevista, disseste que propriedade é a história de quem fica. Há muitas camadas nesta frase, porque leva-nos à raiz das tensões do filme. Por um lado, temos os senhores da terra, aqueles que querem dar um novo destino à sua propriedade, e por outro, temos os trabalhadores da terra, que sentem a terra como deles porque vivem daquele trabalho, vivem de trabalhar a terra. Então temos uma visão marxista contra uma visão liberal capitalista, que eu consigo resumir nesta pergunta: quem é que deve ficar naquela propriedade? Não é? É esta a tensão que está em jogo. Uhum. É interessante, ao longo da carreira do filme, as eu recebo muitos comentários sobre para quem que o espectador deve torcer, se deve torcer para os trabalhadores, se deve torcer para a senhora que está presa no carro. E é muito interessante ver como os espectadores geralmente tendem a ver a história como um jogo e tendem a escolher seu lado dentro desse jogo, Uhum. mas muitas vezes não lhes ocorre que esse é um jogo que eu acho que não deveria ocorrer. O fato de haver um jogo, um lado para o qual a gente deve torcer, eu acho que é um resultado de um processo histórico Longo, não é? muito longo e muito danoso, principalmente na nossa lógica, colonial daqui do Brasil, né. Então, é um diálogo que há mais de 500 anos, ele não se estabelece, ele não leva para um lugar comum. Para que você tenha e para que você exista, alguém precisa não ter e alguém precisa não existir. Ora bem, até porque se é um jogo, é suposto que exista um vencedor e alguém que perde, não é? Exatamente. E no final de contas, eu acho que o grande conflito é esse, o de que você, na verdade, luta para ter um lugar na sociedade, um lugar no mundo. E muitas vezes esse lugar no mundo é dado por outra pessoa, uma pessoa que tem mais do que você. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, a gente está caminhando realmente para um momento de ruptura. Você percebe as tensões aumentando no mundo inteiro. Você percebe, inclusive, o aumento do fascismo, né, a ascensão do fascismo hoje. Eu acho que se utiliza muito, bom, assim como se utilizou, né, no século passado, da incitação de uma massa que é explorada o tempo inteiro. E isso leva, né, a um conflito violento.
e que não necessariamente leva à prosperidade, né, de quem luta, de quem morre, de quem sangra. Uhum. Muito bem. E tu utilizas os códigos do cinema de género, como dizias já há pouco, para estudar estes casos, não é? Neste caso, utilizas os códigos dos thrillers e dos filmes de terror para transformares as tuas personagens em representações e para construir as tensões do filme. E neste trabalho há sempre o risco de transformares as personagens, sejam elas individuais ou até coletivas, em arquétipos Sim. básicos. Uhum. E uma das personagens que eu penso que não sofre esta simplificação é a menina que encontra o anel com a pedra azul no início e que mais perto do fim parece estabelecer um diálogo tácito com a protagonista. Sim. Qual foi a tua intenção de incluir esta personagem que se destaca aqui dos restantes trabalhadores por ter uma atitude de maior consenso ou de procurar uma solução ou até porventura um escape, não é, àquela situação? Qual foi a intenção? Olha, é engraçado, sempre que alguém me descreve, o povo, né, as camadas Uhum. populares, quando a gente vai retratar, né, essas camadas populares no cinema, eu sempre percebo uma certa tentativa de, talvez, de idealizar esse povo, de representar esse povo como uma, sabe, como uma instância moral Uhum. superior, né. Muito bem. E eu acho que isso, de certa forma, é uma maneira de desumanizar também, os integrantes dessa classe popular. Hum. Quem não tem, desprovidos, né, de riqueza, eu acho muito natural que eles queiram ter alguma coisa. Não só por uma questão de ganância, mas porque ter coisas significa você fazer parte do mundo. E eu acho que aí cada pessoa ela ela tem as suas próprias estratégias para ter, né, essas coisas. Então, é é isso, eu acho que, para além, né, de um destaque moral, eu Uhum. acho que, eh, eu acho que é importante a gente estar atento nas necessidades, né, que as pessoas têm de ter e de existir, de ter e de ao mesmo tempo ser, sabe. Então vem daí essa tensão, essa quebra, né, dessa expectativa que você tem com alguns personagens da classe trabalhadora. Muito bem, muito bem. A cerca de 2/3 do filme, num dos raros momentos de tranquilidade noturna, a Antónia tem um diálogo que me parece fundamental. Eu passo a citar: "A gente só fica aqui para lutar. Já devíamos ter ido embora há muito tempo." O que me leva à pergunta, Daniel: sentes que o Brasil rural, e mais concretamente o Brasil profundo, sente-se abandonado? E esta frase é um eco disso? Eu sinto que sim. Eu acho que aqui no Brasil nós temos uma relação com o Estado que eu acho que é muito doente. E eu acho que isso também vem da colonização. A gente, enquanto sociedade, nós crescemos com um Estado que nunca teve muito preocupado em formar uma identidade nacional. Era um Estado que estava muito ocupado em pilhar, né, sobretudo a sociedade colonial. A república não mudou muito isso, né, então eu acho que isso vem criando um estado de espírito, principalmente acho que na classe trabalhadora, de uma sociedade onde estamos pela nossa própria sorte, Hum. né, e que precisamos, hã, e que na nossa busca por felicidade ou por dignidade, nós precisamos, encontrar nossas próprias alternativas e não esperar, né, que ela venha do Estado. Então, é isso, eu acho que há uma desilusão em relação ao Estado enquanto um gestor ah, de um bem-estar coletivo. Acho que essa é uma Uhum. noção Uhum. que não existe, que, enfim, vamos tocando, né, a nossa vida. Até, mas isso vai
eu acho que isso vai gerando também um aumento de pressão, sabe. E essa pressão, quando você não consegue contar com instância superior para coordenar conflitos, para gerir um bem-estar comum, eu acho que tendemos realmente a um colapso. Entendo que estás a dizer, e aliás o filme foi rodado em 2018, não é? Depois da crise da Operação Lava Jato, no Sim. ano em que assistimos já à ascensão de Jair Bolsonaro a presidente, Sim, e foi muito portanto, boa a filmagem. pois, o filme chega a Portugal só 7 anos depois, não é, da rodagem, e eu quero perguntar-te, em termos socioeconómicos, o que é que mudou no Brasil desde as rodagens do Propriedade? Olha, depois que filmamos, nós passamos por 4 anos de um mandato presidencial, né, de Jair Bolsonaro, alinhado a uma extrema-direita. Aliado a isso, tivemos a gestão desse governo da pandemia, que Uhum. foi realmente um momento muito opressivo aqui Sim, no Brasil. sim, catastrófico. Os Pois números é. falam por si. Pois é, e de lá para cá nós tivemos o retorno do Luiz Inácio Lula da Silva e uma noção, né, de uma política, mais progressista e tal, mas eu sinto que uma tampa foi aberta, Hum. sabe. Eu acho que uma caixa de Pandora foi aberta aqui, e eu acho que hoje ainda precisamos conviver não só com os malefícios de um governo de extrema direita, Uhum, mas também ah, com as promessas que a extrema direita, que o fascismo traz, né, uhum, de em uhum. melhoria social. E são muito aliciantes, não é? São É muito muito fácil, aliciantes. é tudo muito fácil. Tudo muito fácil. É só você matar seu inimigo, é só você destruir o futuro daquele que é considerado inimigo e que porventura acabamos nós, Uhum. né, sendo enquadrados como esses inimigos. Então, o que mudou de lá para cá é uma ameaça que eu acho que se tornou, global, é uma ameaça que se tornou mais insidiosa, ela conta com recuos aqui e ali, mas que eu acho que ela chega num momento de colapso, né, do sistema capitalista que a gente está vendo. Então, temo pelo futuro, mas acho que é preciso abraçar o processo histórico e abraçar nossos percursos, sabe, nossas escolhas, para que a gente possa, ah, se entender como a sociedade, sabe, como a comunidade, sabe. Muito bem, muito bem. É isso. Daniel, uma última pergunta, tentando acabar num tom mais positivo, mas também por teres falado em fascismo, o Brasil vibrou muito com a vitória do filme Ainda Estou Aqui nos Oscars deste ano. Eu vi algumas imagens de festejo e parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo de Futebol. Sim, é Foi verdade. incrível. E aqui em Portugal também temos aplaudido o filme. O Ainda Estou Aqui é, aliás, o segundo filme mais visto de 2025, que é um feito, porque é um É cinema incrível. maduro, não é, que depois de uma fase em que os super-heróis Uhum. dominaram, temos aqui um filme bastante maduro, culto e adulto, a triunfar nas nossas salas. O que é Uhum. que estes números representam, no teu entender, para a relação entre Portugal e o Brasil? Há aqui uma aproximação cultural que de facto é triunfante e que é de aplaudir. O que é que achas, em relação a este feito? Eu acho que entre Brasil e Portugal existe um ruído de comunicação ainda muito presente. A nossa relação histórica, eu nunca achei boa, o que não quer dizer que a nossa relação entre indivíduos não seja boa, Uhum, que a nossa uhum. relação cultural também não seja boa, acho muito Entendo. interessante. Mas eu acho que precisamos ainda entrar em termos com a nossa relação histórica. Eu acho que eu acho que Ainda Estou Aqui traz uma espécie de, na verdade, não só o Ainda Estou Aqui, acho que as artes como um todo, e o cinema agora, né, que está no foco das atenções, eu acho que ele traz uma possibilidade de um entendimento,
de que temos uma história em comum, temos um oceano de distância, mas temos processos históricos dos quais podemos aprender muito uns com os outros, se estivermos aptos a escutar, sabe. Então, Entendo. eu fiquei muito feliz com essa recepção do Ainda Estou Aqui mundialmente, mas também em Portugal, na América Latina. Aqui no Brasil, enfim, nós estamos, em frente para o oceano e de costas para a América Latina, muito Pois. incrível. Mas é isso, eu acho que é uma porta além dos memes, né, claro. Aliás, eu inclusive mando uma saudação do Pernambuco deitado para o Pernambuco em pé, né. Mas eu acho que são momentos, são formas que a gente tem de se comunicar que eu acho que costumam ser bem proveitosas e há uma possibilidade de entendimento, sabe, de comunicação que eu acho que traz muitas possibilidades, sabe, de reencontro e de entendimento. Muito bem, Daniel, e espero que o Propriedade siga um trajeto semelhante, que faça bons números. Obrigado por esta conversa, muito boa sorte para o filme e quem sabe um dia não nos cruzamos no cinema. Espero que sim. Temos projetos aí, vocês vão saber em primeira mão. Espero que logo. Daniel, grande abraço, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, Bernardo. Até mais. Daniel Bandeira, olha, antes de mais, muito obrigado pelo teu tempo, pela disponibilidade, por este pedaço de conversa aqui com o Bernardo. E, verdade, foi muito engraçado que isto fez-me lembrar, eu não vi o filme Propriedade, atenção, mas quando estavas aqui a descrever, até mais no início desta conversa, o filme, etc., sei também aqui dar muitos spoilers, mas parecia-me que esta questão da propriedade, e aqui mais propriedade entre luta de classe, aquilo que é e há muitas discussões até a nível social, não é, da questão da propriedade privada e as lutas de classe entre os mais pobres, os mais ricos, e as dificuldades que uns e outros passam por, não é? Mas isto Uhum. aqui parece, estava aqui na minha cabeça enquanto estava a ouvir a entrevista, parece aqui um pouco, diz-me só se esta comparação está muito errada ou não, mas parece uma espécie do On Falling, do filme português, mas em esteroides, digamos assim, porque há aqui muita matança e coisas assim, ou seja, com mais ação, mais thriller, mais fantasioso até, em certo sentido. É isso ou não? É assim, está mais próximo, como comentei na entrevista, de um Parasitas, porque há Pronto, ou aqui isso, era esta, isso, exato, exato. há aqui este trabalho de género com um comentário social Exato, era embutido mais isso. e, portanto, o On Falling está plenamente enquadrado, mas digo que são primos, não são filmes irmãos. Pois, é mais isso, boa, boa, Porque boa. o On Falling tem que ver com a exploração da classe trabalhadora e do desgaste do indivíduo. Aqui aqui trata-se sobretudo de uma luta grupal. E logo aí as dinâmicas mudam. Este não é um capitalismo que tenta separar, individualizar a Hum, pessoa, afastá-la, impedi-la de se sindicalizar, no fundo, não uhum, é? De ter condições para se reunir. Aqui é precisamente o oposto. Aqui é o facto de haver um grupo e de haver aqui uma força trabalhadora que faz com que o filme tenha uma explosão. É a volta dos trabalhadores que faz com que o filme avance. Portanto, exato. existem cada vez mais filmes que estão a apostar as fichas neste sentimento latente, É isso, exato. de uma insatisfação para com este o late stage capitalism, este estado avançado do Exato. capitalismo, que de facto está a esgotar as pessoas. E o propriedade leva-nos um bocadinho às raízes do problema, que tem que Uhum, ver com a posse da terra. A terra é de quem trabalha a terra ou de quem a exato. possui e faz o que bem entender com ela. Portanto, há aqui 2 visões Uhum, opostas e que estão em conflito, sobretudo por um aspecto, que é pela sua incapacidade de dialogar. E uhum. toda a violência do filme Propriedade acontece porque as pessoas
olham apenas para os seus interesses, não conseguem ter um mínimo de empatia para com o outro, e essa incapacidade gera a violência, gera Claro. o conflito. E avançando, se calhar aqui para a crítica e dizendo aqui alguns apontamentos Claro. da história, nós temos então o segundo filme do Daniel Bandeira, que ele escreve e realiza, onde nos apresentam Teresa, que é interpretada pela diva das novelas brasileiras Malu Gali, e o seu marido, que viajam para a quinta da família para se refugiarem da violência urbana, porque ela sofre de stress pós-traumático, como referi na entrevista. E lá enfrentam a revolta então dos trabalhadores locais, porque estão alarmados com o facto de poder vir a perder as suas casas. A Teresa, num episódio de pânico, fecha-se no seu carro, que é blindado, mas não o consegue pôr a trabalhar para fugir, para escapar. E entretanto os trabalhadores tentam comunicar com ela, não conseguem, e então querem tirá-la do carro à força, porque ela sabe de coisas, sabe de alguns eventos que, Né? digamos, comprometem os trabalhadores. E então temos aqui um filme de tensões, como disseste, de classe, mas também um filme que está muito ligado e inscrito aos códigos do cinema terror e thriller, e portanto é um filme que nesse capítulo está bem conseguido, no capítulo da tensão, no capítulo da brutalidade. O filme procura balançar-se entre empatia tanto para as personagens da classe alta como das personagens da classe baixa, sendo que se nos identificamos com alguma simpatia, tem que ser com a moça da classe alta, porque de facto não há uma história tão intrincada e envolvente por parte da classe trabalhadora para nós entendermos as motivações para lá da superfície. Então, ao contrário daquilo que acontece com a personagem da Malu, que é uma personagem com a qual nós simpatizamos logo desde o início, porque este filme começa com ela, e só depois é que somos apresentados à classe trabalhadora, Trabalhadora. que apesar de ser composto por indivíduos e de algumas personagens se destacarem, acaba por não Estar gerar. como um todo, não é? Sim, Exato. É um grupo, sim. não é? Sim, é um grupo com o qual nós empatizamos apenas pelas suas causas, mas depois não há uma individualidade que nos faça descer à terra e até ter uma certa compaixão por eles. Portanto, esse trabalho de empatia podia estar melhor trabalhado. Portanto, o filme sucede no capítulo das sensações e é menos bem conseguido enquanto metáfora da propriedade, enquanto objeto de luta, acaba por ficar um pouco mais na superfície desse comentário. Entendo. No entanto, vale por a discussão que provoca, por levantar questões relevantes que devem ser discutidas, que estão na ordem do dia e que aqui o Daniel trabalha com carinho, ainda que falta alguma capacidade por enredar a história de uma maneira que seja provocadora para lá das meras sensações do género. E portanto, eu penso que fica aqui um bocadinho desequilibrado, ainda que continue a ser uma recomendação para quem está envolvido nestas temáticas. Muito bem falado, senhor Bernardo, sim senhor. Portanto, está aqui propriedade nos cinemas, uma proposta então aqui do cinema brasileiro, de Daniel Bandeira. Daniel, uma vez mais, muito obrigado então pela disponibilidade para estares aqui no podcast. E olha, por falando em cinema brasileiro, eu ainda estou aqui, pronto, não está já entre nós, pelo menos no top 10. O Vitória poderia ainda estar, ou será que está? Ou será que eu ainda estou aqui, voltou ainda a estar aqui, tipo sequela? Afinal, ainda estou aqui, Eu ainda estou aqui, vai acompanhar-nos mas até ao final do ano, mas não seja, vamos ver. sinceramente, como um dos melhores filmes do ano e um dos maiores sucessos de bilheteira do ano. Portanto, sem dúvida que pode já não estar no top 10, Exatamente. mas vai acompanhar-nos. E ainda tem levado pessoas ao cinema, atenção, ainda está aqui, ou ainda estou aqui, está em 24º lugar,
e o filme Vitória em 21º, portanto Então, não olha, estão já no repara, top 10, mas pronto. repara em que lugar está o Conclave. O Conclave, exatamente, 15º lugar. Portanto, subiu aqui após a. Lembras-te, eu falei-te nisso até no outro episódio, lembras? O Conclave. Lembro, por Aquela isso é que questão. estou a Exato. lançar-te a questão. Aqui é engraçado, por acaso não tinha reparado, mas sim, Conclave. Portanto, eu acho que nem sequer estava no top 40, ou se calhar estava, não me recordo, mas portanto, na sua 24ª semana, levou aqui 800 pessoas ao cinema, e efetivamente, pronto, foi devido aqui ao regresso, ao interesse, e só estava em 5 ecrãs, atenção, e aqui 15º lugar, muito bem. E já agora só aqui uma nota, da semana passada foi um episódio muito português, mas efetivamente, infelizmente, nenhum dos filmes portugueses entrou no top 10. O filme mais alto foi o Camarada Cunhal, que estreou em 13º lugar, com pouco mais de 1800 espectadores, que é sempre uma pena, pronto, não, o cinema português não ter a aderência do público português, mas pronto. Hum, Indo agora para 10º lugar, um filme que tu falaste na semana passada, não é? É um filme que foi estreia, não é, da semana passada, Pink Floyd at Pompeii, portanto em Pompeia, portanto aqui um filme-concerto, não é, dos Exatamente. Pink Floyd, e que estreou em 10º lugar, quase com 2000 espectadores, apenas em 4 salas, o que é de louvar, mas são André, aquelas isto pode dizer-se que foram quase 2000 fãs de Pink Floyd, não é? A ir ao exato. cinema. Eu por menos assustei-me um bocadinho, pensava que era aqui uma outra situação que ias dizer que eu estava enganado ou assim, mas eu assim Não, estou não, a ver bem. não, não. Pronto, exato. E é engraçado que é como aqueles filmes especiais que também já vamos lá acima ver quando houve aquelas reposições ou às vezes estes tipos de filmes, concertos que estreiam só assim numa semana, às vezes, em sessões especiais, e portanto a pessoa só vai naquelas sessões ou já não vai ver. E portanto há aqui também essa pressão a nível de marketing, mas aqui claramente também resultou uma estreia simbólica, mas para este filme acho que é bastante merecido. Em nono lugar, temos na sua quinta semana Um Trabalhador Implacável, portanto que desceu aqui de sexto para nono lugar, e pronto, aqui um filme de ação que já está na sua quinta semana, com quase 100 mil espectadores acumulados. É um feito para este filme que pode ter passado um pouco despercebido, mas que leva aqui o pessoal do género, não é, da ação, Exato. ainda ao cinema. Os fãs de Jason Statham não o deixam Exato. ficar mal e, Sim. portanto, para o protagonista quinta do Meg, Uhum. not bad, not bad. Exato, exato. Portanto, a quinta semana dentro do top 10 é mais do que louvar, e salvo erro, estreou mesmo na sua primeira semana em primeiro lugar. Em nonos temos a Branca de Neve, que também esteve já em primeiro lugar, mas que desceu aqui também de quinto lugar para Em oitavo, na sua sexta semana. Também tem sido aqui um sucesso, dizem, como já dissemos, também um sucesso moderado, também porque a crítica não tem sido assim bastante acolhedora, digamos assim. Depois saltamos aqui para sétimo lugar com O Rei dos Reis, na sua terceira semana, que era um filme aqui, digamos, de Páscoa, não é? Um filme com uma temática bíblica, de animação, e que já fez números bastante redondos. Depois temos o filme O Amador, na sua terceira semana, outro filme também que teve aqui algum sucesso, manteve-se aqui, teve 2 semanas em segundo lugar, ali o filme Minecraft a barrar a sua entrada no pódio, não é? No primeiro lugar, para levar o ouro, e pronto, mas não conseguiu, e agora também com a concorrência desta semana desceu para sexto lugar, de segundo para sexto lugar, foi um tombo considerável, mas mesmo assim levou 11 mil espectadores ainda ao cinema, e portanto vai a caminho dos 100 mil espectadores acumulados, acho que é bastante respeitável. Depois temos top 5. Em quinto lugar, temos aqui logo 2 estreias, em quinto e em quarto lugar. Em quinto lugar, The Accountant 2, Acerto de Contas, uma sequela, não é, que já tinhas falado na semana passada, portanto, as sequelas têm sempre algum buzz, não é, algum furor já de antecipação, de antevisão, portanto, seria de esperar que estreasse aqui digamos, no top 5 da bilheteira. penso que para uma proposta de ação com algum suspense que pode ser acertado, mas ainda não vi o filme. Lá está, mesmo sendo uma sequela, não era uma sequela de um filme já muito, muito, não é? Badalado, Digamos, sim. badalado, tal e qual, exatamente. Portanto, tendo estreado em quinto lugar, acho que é
bastante razoável. E em quarto lugar, um filme que já falaste há pouco, o filme Until Dawn, que estreou, portanto, em quarto lugar, também com um pouco mais de 12 mil espectadores, aliás, quase nos 13 mil, mas, portanto, superou aqui por poucos espectadores o The Accountant 2 para estrear em quarto lugar portanto, acho que é também um valor respeitável, ou poderá não ser, porque eu aqui também não sei quais é que são os números do videojogo, não é? Portanto, a nível no mundo dos jogos, não é? Dos videojogos, se Until Dawn tem assim muita expressão ou não, não é? Não é? Às vezes nós Passar para o segundo. recorremos ao instituto do dá-me sensação. E eu, Exato. volta e meia vou lá e dá-me a sensação que é um jogo que dentro do género de terror é bastante respeitado e Uhum. solicitado. Pois, porque olha, ao fim e ao cabo, até o filme Minecraft, lá está, é baseado num jogo, não é? Mas como era um jogo já que todos os miúdos jogam, toda a gente sabe, conhece o nome, mesmo pessoas que não estão muito ligadas ao mundo dos jogos, obviamente, pronto, já era um filme muito expectável, não é? E olha aí, que certamente, falando aqui também em sequelas, vai certamente haver um filme Minecraft 2 muito possivelmente, Podes escrever e, isso na e é- pedra. exato, e que de certeza também vai estrear no topo do box office, porque pronto, já será uma sequela também muito antecipada, portanto já aqui prevendo o futuro, mas pronto. Mas Until Dawn em quarto lugar. Em terceiro lugar temos o filme Pecadores, portanto também tinha estreado, aliás, tinha estreado na semana passada em terceiro lugar e manteve aqui o terceiro lugar, e portanto temos aqui um segundo lugar com um filme, talvez que nunca ninguém tenha ouvido falar, mas já lá vou. Mas falando em Pecadores, manteve aqui o terceiro lugar. Acho que, portanto, está a ser também aqui uma boa estreia, com pouco mais de 12 mil espectadores, quase nos 40 mil espectadores acumulados. Ah, mas vou passar aqui, antes de continuar aqui no box office, na bilheteira, recebemos uma correspondência do Tiago Ferreira, que nos escreve de Braga, que fala então sobre este Pecadores, ou Sinners, o título original, que eu vou passar a ler. O que é que achas, Bernardo? Força. Boa. Então, olha, o Tiago Ferreira diz-nos o seguinte: boa tarde, Bernardo e André. Fui ver ontem o Sinners e gostava de deixar a minha apreciação. E ele então diz-nos que a narrativa está muito bem construída, abordando o sensível tópico do racismo e também a beleza e herança do estilo blues. Consegue incluir bem o seu lado mais de fantasia, sem parecer forçado nem inconsequente. Carrega consigo boas mensagens e uma metáfora forte que a música pode unir o bem e o mal e transformar-se em outra coisa eterna e imortal. Michael B. Jordan está duplamente bem e o ator Miles Keaton também merece ser destacado. Ambos oferecem interpretações fortes, autênticas e cinematograficamente honestas. Neste que é um filme com um estilo um tanto ou quanto comercial com aspas, fico feliz por ver que, não obstante, a narrativa é colocada como primeiro plano e como primeira grande exigência para este se elevar. E fica então a recomendação. Um grande abraço aos dois e continuação de um ótimo trabalho. Viva o cinema! Tiago, muito obrigado por estas palavras e por esta Obrigado. tua breve análise, Tiago. Muito, Fiquei muito curioso. obrigado. Sim, eu também, não é? Fiquei curioso, sobretudo na parte em que ele refere que a música tem um papel primordial no filme, e sendo este um thriller de horror, é interessante, porventura, a maneira como eles conjugam todos esses elementos. Não acho que a música seja um elemento muito comum, não é? Uhum, Neste género, e sobretudo os blues. Portanto, fiquei curioso para perceber como é que o filme trabalha essa conjugação. Eu exato. já ouvi dizer que este é o parente pobre, do filme From Dusk Till Dawn. Foi aliás a Inês Lourenço que escreveu isto, Uhum. e desanimou-me um pouco, Hum, mas por outro lado tenho ouvido críticas também muito boas, como por exemplo este apontamento do Tiago, e portanto, é daquelas coisas, é ver para crer, tirar as telhas exato. no cinema. Eu tenho muito interesse. Olha, são 2 filmes também, assim, com lados de terror mas bastante diferentes, temáticas muito diferentes, mas Until Dawn e Pecadores, olha, aqui 2 propostas também, americanas e dentro deste género, e mesmo assim diferentes, mas que vão buscar aqui ao género de terror, e um que estreou na semana passada e outro há 2 semanas, portanto, que são aqui bem-vindas a ocupar aqui o top 5 da bilheteira. Depois, em segundo lugar, como estava a dizer, temos aqui um filme que se calhar pouca gente conhece. Não sei se conhece, Bernardo. Chama-se Star Wars, Episódio 3, A Vingança dos Sith.
Conheces, Bernardo, este filme? Eu não é assim, eu não sei se diz episódio 3, portanto será um terceiro filme de Star Wars, uma É isso. não sei. Olha, é de certeza é o terceiro filme do Star Eu Wars, nunca mas tem que ir ver, que isso quase certeza que é um filme independente da hum, Indonésia, não é? exato. Parece Soa é soa a a Indonésia. Bollywood, Ou filme isso. um filme de Bollywood, A Vingança dos Sith. Ah, lá está. Mas Lá está, não é? Nas reposições em grande, este, exato, não é? Se não fosse um filme Minecraft o colosso que é, quase que me arriscava numa semana mais fraquinha a ficar em primeiro lugar. exato, é isso. Porque é engraçado ver, portanto, ele está na sua 15ª semana, pronto, voltou agora aos cinemas efetivamente, portanto está há 100 dias, em exibição, ao todo obviamente, portanto ele estreou em 2005, portanto há 20 anos atrás, e portanto vou aqui nesta semana com esta reposição, mesmo assim teve em 47 ecrãs, o que é bastante bom, e levou mais de 13 mil espectadores, portanto superou novas estreias e tudo mais, para o pessoal ir, obviamente, à grande sala ver este filme, que é um filme que merece ser visto também, obviamente, no grande ecrã, como a maioria dos filmes, obviamente, mas, e portanto, esta reposição é bastante bem-vinda e tem vindo aqui a seguir algumas reposições que nós temos acompanhado aqui e que têm sempre estreado aqui dentro do top 10 e até mesmo aqui em lugares pioneiros, segundo, terceiro lugar, por aí fora, e é bom de ver, realmente. E lá está, e em primeiro lugar, como não seria nenhuma surpresa, um filme Minecraft na sua quarta semana, mas apesar disso, vai na sua quarta semana, acho que já é o filme mais visto em Portugal em 2025, mas é engraçado ver que um filme Minecraft, mesmo assim, no fim de semana passado teve, há 2 fins de semana, portanto, teve 71 mil espectadores e agora teve 34 mil, ou seja, ainda é uma grande diferença para o segundo lugar, teve pouco mais de 13 mil espectadores, mas mesmo assim foi um tombo grande. Mas eu mesmo assim acho que ainda vai manter-se em primeiro lugar pelo menos uma quinta semana, mas veremos se Thunderbolts, como tinhas dito há pouco, se vai tirar o lugar ou não, como tem a máquina Marvel por trás, mas eu por acaso julgo que não. Mas veremos, não é? Veremos Eu como é aqui que não vai ponho ser. as mãos no fogo. Para a semana estamos cá. Mas pronto, olha, antes de irmos para a semana que vem, falta aqui ainda uma análise, aqui muito diferente das outras que trouxeste até agora, não é? Until Dawn e Propriedade, filmes bastante diferentes. Dália e o Livro Mágico, portanto aqui um filme de animação da América do Sul, não é? E só fazer aqui uma ressalva, portanto, se quiserem fazer como o Tiago para escreverem, basta enviarem-nos então por e-mail para correspondência@freneemarcosnocinema.pt ou mensagem para as redes sociais, minha ou do Bernardo, está aqui na descrição do episódio, juntamente com outros links, como do Buy Me a Coffee, etc. Portanto, vejam também aqui a descrição do episódio, mas podem enviar-nos também sobre Until Dawn, Sinners. Olha, o filme Minecraft, também ainda não recebemos aqui nenhuma opinião sobre esse filme, digam o que é que acharam, ou até mesmo de Dália e o Livro Mágico, que é uma das estreias também desta semana. Ora, vamos então a uma crítica flash, porque estamos sem tempo. Esta é uma Crítica flash. uma aventura animada, escrita e realizada por David Besbano, e conta-nos aqui a história de Adolfo, que é um célebre escritor de contos, que começa a escrever o seu primeiro romance e dá a oportunidade, pelo aniversário à sua filha Dália, o presente de uma personagem. Portanto, ela vai criar uma personagem, ele vai incluí-la no seu livro. E a Dália escolhe uma cabra. Hum. Uma cabra igual ao brinquedo que ela tanto gosta, ao peluche que ela traz consigo. Avançamos então 7 anos na narrativa, depois da Uhum. morte do seu pai, e a Dália é raptada pelas personagens da história do pai. Ela entra num portal e eles introduzem-na a este romance inacabado que é o Livro Vermelho. E enquanto ela procura a saída, é Uhum. ajudada pela cabra, que inventou há 7 anos, e a Dália tem de enfrentar as personagens que o pai imaginou no livro e que estão dispostas a tudo para serem as protagonistas. Ela é a única que pode dar aqui um final ao romance. Ela também quer ser escritora, embora tenha algumas ressalvas quanto a isso, talvez por sentir o peso da responsabilidade e por também não querer ser comparada ao seu pai, Uhum. ou por ter receio de ficar sempre numa versão inferior ao seu pai, e portanto
ela não se sente muito bem capaz de o fazer, mas tem, por um lado, de ganhar a sua voz e, por outro, de ter coragem para enfrentar estas personagens. Portanto, estamos aqui perante uma animação em 3D, modelada em 3D, que não é inteiramente fluida no traço. Digamos que os visuais não são propriamente o ponto apelativo do filme. Do O que de filme. facto vale a pena neste Dália, o livro mágico, é a imaginação da narrativa, é a construção de um mundo que nos leva a pensar sobre a importância da cultura enquanto produtora de história. E aqui, quando refiro-me a história, refiro-me a história com H maiúsculo, porque não só nós produzimos através da escrita de romances, da filmagem de películas, construção de estrofes e de pautas musicais, construímos estes mundos e eles depois são instrumentos que podem ser alterados, manipulados e hoje em dia cada vez mais para se reconfigurarem à mercê de novos poderes. E portanto, aqui a cultura enquanto objeto passível de ser dominado e de ser instrumentalizado para fins políticos, para fins económicos, o filme não vai a este tópico com a profundidade que um filme orientado mais para um público adulto o faria. No entanto, para um pai que vai acompanhar uma criança que está a ser entretida pela história, também absorve estas ideias que são elas muito maduras e que dizem respeito a tópicos urgentes, porque ao longo da história, ao longo dos tempos, nós sistematicamente vemos a cultura a ser instrumentalizada e alterada ou até mesmo removida para fins de cariz próprio, não é? Sim, sim. De autopromoção ou de construção de uma narrativa alternativa. E aqui é o que os vilões querem fazer, querem ter o controlo sobre a narrativa para a poderem alterar. E eu penso que o filme engraçado. acaba por ser engenhoso na maneira como constrói este argumento, mantendo uma certa ligeireza, ao mesmo tempo que não infantiliza a história. Portanto, não é um filme com personagens banais, escritas sem miolo, e eu achei isso bastante interessante. Portanto, vale sobretudo pelo teor narrativo, Uhum. nem tanto pela sua qualidade gráfica, digamos assim, ainda que tenha algum valor de entretenimento. Portanto, uma breve recomendação, digamos assim, ligeira, de Dália e o Livro Mágico. Muito bem, muito bem. Aqui para os mais pequenos, lá está. Também, olha, é de pequeno que se torce o pepino e, portanto, quando são assim filmes, também deixam as próprias crianças a pensar e a pensar em temas que ainda são ali muito frescos e não é só questões do bem e do mal, é as coisas que ouvem, etc. Ora bem, Eu acho que isso é interessante, porque às vezes pode ser de forma simplista, não é? ora bem. Então, Estás a dizer há o vilão, há o herói, há o bom e o mau, ou há a paixão, ou não sei o Ora quê. bem, estás a dizer E tudo aqui, muito pronto, bem, estás a dizer muito bem, exato. porque E aqui se este é um vai tocar em filme outros temas, é bom. ora bem, porque este é um filme que se Tá, recusa a simplificar, recusa-se a exato. reduzir a símbolos. Há Ainda aqui bem, camadas de interesse para lá do tu tens um design mais exato, pontiagudo, portanto és o mau, e a personagem que é a protagonista tem traços mais redondos e é mais friendly, mais amigável exato. e portanto nós temos de torcer por ela. Há aqui depois outras camadas e há traições e há reviravoltas. Portanto, de um ponto de vista da história, penso que é um trabalho muito interessante e que ganha outros contornos pelo facto de ser uma coprodução da América Latina, que tem muitas vozes a contribuir, aqui depois com algum apoio também de Espanha. Muito bem, muito bem. Fica aqui então a recomendação para para um público mais juvenil. Eh, Portanto, aqui a minha aposta esta semana, Bernardo, deixa cá ver, vai para o apagão? Não, o apagão não conta. Until Dawn, Propriedade, Dália Livro Mágico. Essa é difícil porque, pronto, vou aqui ou Propriedade ou Until Dawn, porque Dália Livro Mágico gostaste, mas pronto, é assim um perfil mais infantil. Until Dawn, género de terror, disseste que era uma boa proposta e tal. Propriedade também e mais aguerrido.
Propriedade. É? Acertei? O filme da semana é o Until Dawn. Por um fator, Errei. Né? muito curioso, que é o entretenimento, o divertimento. Ok. Nem sempre temos que olhar para os filmes com esta visão quase que binária de tem substância ou não tem substância, e analisar do ponto de vista da crítica profissional, ok, é o filme com mais substância que deve ser o melhor. Há também fatores, neste caso ligado ao cinema, que pretende entreter, o cinema pipoca, o cinema mainstream, Sim, mais digamos assim, blockbuster. mais blockbuster, que também deve ser valorizado quando é bem executado. E eu penso que o Until Dawn tem os seus méritos. Eu gostei muito da experiência no cinema e, portanto, é este o filme da semana, que interliga mais com a semana passada. Não é bem um filme desta semana, mas se tiverem que ver um filme estreado nesta semana, vejam o Propriedade. Muito bem, muito bem. Pois é assim, já se percebeu, Bernardo, não é? O Propriedade ficou em segundo lugar, lá está, classe trabalhadora e tal, e o Bernardo, pumba, segundo lugar. Logo assim, Não podia só haver estão a ver a mensagem subliminar? É assim que se apanham. nada disso. É assim que se apanham as pessoas. Não, olha, fora brincadeiras, olha, um bom feriado a todos, dia 1 de maio, dia do trabalhador. Quem fizer ponto, bom descanso, bom aproveito. Olha, aproveite para ir ao cinema. Há aí muitas propostas, como sempre, tem havido muitas estreias desta Ora semana. bem. Se tiverem crianças, pronto, lá está, dá ali o Livro Mágico, uma boa proposta. Mais cinema terror, Until Dawn, um filme aqui também mais, digamos, sério, com muitas aspas, mas aqui mais ligado até ao 1º de maio, aqui o filme Propriedade, e tem também filmes, olha, muito cinema português, que estreados da semana passada, que hão de continuar aí em salas de cinema pelo país fora, e também outros filmes aí, blockbusters que continuam por aí, e para além de outras estreias ainda também desta semana, como o Bernardo referiu no início do episódio. Nós aqui estamos para a semana com mais filmes, mais estreias, e entrem em contato connosco se assim o quiserem. Bom descanso, boa semana e Bernardo, até para a semana. Até para a semana, André. Um excelente feriado. Igualmente.